O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu sempre digo, estamos caminhando com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos como aquelas ovelhas que escutam a sua voz e vivem em busca dele e acabam seguindo. Todos os dias, de uma maneira especial, estamos nesse momento ouvindo o que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos ensinar. Hoje nós estamos vendo um fato impressionante. Os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, aqui está especificando que são os apóstolos, reuniram-se com Jesus e contaram tudo. Jesus os enviou e eles começaram a contar com muita alegria o que havia acontecido, as pregações que eles haviam feito, as curas que haviam realizado também, a palavra de Deus que foi anunciada e o povo ouviu. E interessante que Jesus olha para os discípulos e diz: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus viu a necessidade que os apóstolos tinham de descansar depois de todo um trabalho, depois de toda uma ação de evangelização que havia acontecido. Isso aqui é muito importante para nós sacerdotes, para os religiosos, para os missionários, aqueles que estão empenhados numa vida de evangelização. E Jesus está alertando aqui para a parada. É preciso também descansar. É preciso também dar uma parada para, como nós falamos de modo bem assim popular, para recarregar as baterias, para retomar tudo de novo. Mas interessante é que Jesus sai com eles, eles entram na barca, vão para um lugar deserto, afastado, mas o povo não largava Jesus. Estava atrás. Estavam assim apegados a nosso Senhor Jesus Cristo num bom sentido. E aí Jesus, diante disso, aqui o evangelista Marcos diz que eles não estavam tendo tempo nem para comer. Lembro que essa palavrinha já veio lá atrás, quando os familiares de Jesus começaram até a chamar Jesus de louco, porque nem comer eles estavam podendo.
Mais uma vez veio essa questão. E aqui entra o coração de Deus. O coração de Jesus que não quer outra coisa a não ser nos salvar. E Marcos fala assim de uma maneira assim muito sublime, muito nobre. Ao desembarcar, porque eles estavam indo para um lugar para descansar, Jesus viu numerosa multidão e teve compaixão. Vocês veem aquela multidão que estava ali, o que fazer com elas? Olha, eles estão atrás de mim, eles estão querendo ouvir a palavra. Jesus teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. E aí começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus busca o descanso com os apóstolos, vão para um lugar deserto, a multidão vai atrás. E ele não teve outra alternativa, porque ele vendo aquela multidão, ele viu que eram como que ovelhas que não têm pastor. Aqui me faz recordar uma passagem que está no livro de Amós. Lá no passado, Deus ele já falava isso. Está ali no capítulo 8 do profeta Amós. Virão dias, oráculo do Senhor, é o versículo 11. Amós 8, versículo 11. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E aí no versículo 12 ele prossegue: andarão errantes de um mar a outro, vaguearão do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a encontrarão. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que é que Jesus está dizendo? Que vai chegar um tempo que nós vamos ter fome e sede, mas não é fome e sede de comida e de água, não, que são essenciais para a nossa vida. Você sabe muito bem quem é que consegue sobreviver sem água e quem é que consegue sobreviver sem o alimento. E Jesus está dizendo que isso vai, ou melhor, no livro de Amós, Deus está dizendo que vai chegar um tempo em que Ele vai enviar fome e sede da sua palavra. E as pessoas vão acorrer, vão viver como pessoas errantes e não encontrarão. Vai chegar esse tempo. Já chegou? Não, ainda não chegou. Por que eu posso afirmar que ainda não chegou? Porque a palavra de Deus está sendo proclamada, está sendo anunciada. E ali nós vimos Jesus com compaixão, porque o povo estava com fome e sede da palavra, porque o povo mesmo dizia que Jesus falava com uma autoridade que eles jamais tinham visto. E Jesus estava ali saciando a fome deles. Ele teve compaixão e Jesus começou a falar. Porque eles estavam precisando daquela palavra da salvação. A palavra que salva, a palavra que converte, a palavra que conduz. Era ele mesmo é a palavra. Mas o profeta Amós está dizendo que dias virão que nós teremos fome e sede da palavra de Deus. Hoje nós temos facilidades. É só entrar na internet, no YouTube, ou sabe lá, no Instagram,
não sei, e encontramos tantos sacerdotes, tantos leigos bons, anunciando a palavra de Deus que está chegando ao nosso coração. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós sabemos que há também um investimento de Satanás com podridão. Ele também está investindo com a palavra, e essa palavra aqui é com letra minúscula, da minúscula mesmo, bem minúscula, bem pequena. Bem pequena. É um investimento na pornografia, é um investimento na violência, é um investimento no ateísmo, é um investimento em coisas que vão contra o que Deus ensina, e tem muita gente se lambuzando e se alimentando com esse tipo de alimento que mata a alma. Mas repito, há um outro lado também, de pessoas que estão alimentando bons sacerdotes, que estão alimentando, que estão empenhados, porque há uma sede e fome, mas o profeta Amós está dizendo que não encontrarão. Então nós estamos encontrando. Aqui eu me lembro do padre Jonas, o nosso fundador aqui da comunidade Canção Nova. Ele já anunciava isso. Por isso, aqui na comunidade, ele criou o departamento de audiovisuais, o Davi, porque ele dizia que a Canção Nova precisava ser um celeiro, aonde as pessoas, quando chegasse esse tempo, as pessoas iriam procurar, iriam encontrar. Tanto que naquele tempo eram os vídeos cassete, e ele mandava, pedia que gravasse aonde ele ia anunciar, gravava-se para que as pessoas pudessem ter esse celeiro de pregação para esses tempos difíceis, aonde as pessoas iriam procurar matar a fome e a sede de Deus, da palavra de Deus, e não iriam encontrar. Hoje, a coisa se ampliou de uma forma tão grande, porque Deus, vendo a nossa necessidade, hoje nós vemos TVs católicas, pessoas que estão empenhadas em vídeos católicos, ensinando o catecismo, ensinando a boa nova. Nós vemos isso de uma forma grandiosa, mas a palavra está dizendo que vai chegar um dia que esse povo vai buscar e não vai encontrar. E nós já vemos, meus irmãos, alguma coisa aí nas redes sociais, uma tentativa de se calar a boca dessa ou daquela pessoa, desse ou aquele sacerdote que está falando a verdade do Evangelho, ou de algum leigo. Será que tudo isso é uma preparação para o tempo em que vai se chegar, aonde falar de Deus não será possível? E aí, como nós faremos? Então é tempo de aproveitar. É tempo de guardar, é tempo de estudar as coisas de Deus, é tempo de ler, aprofundar-se nos santos padres, para que isso tudo possa ficar guardado no nosso coração. Teve épocas na história da igreja, na história das nações, na história mundial, em que era proibido ler a palavra de Deus. E esse tempo parece que, de forma bem assim, sutil, as coisas vão acontecendo. Vocês já ouviram assim, olha, tira o crucifixo, palavra de Deus aqui não. De vez em quando
pessoas me mandam coisas relacionadas a isso, né? Que a palavra de Deus foi tirada de tal lugar. Não sei se vocês sabem que um dos livros mais vendidos no mundo é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Porém, é o livro menos lido. Vai chegar esse tempo, nós precisaremos aproveitar agora. Aí, como Deus fala ali no livro do Deuteronômio, que os pais devem incutir a palavra de Deus no coração das pessoas, porque é essa palavra que salva, e incutir nos seus filhos, para que eles entendam, para que eles guardem. E é necessário que os pais façam isso, que ensine a doutrina da Igreja Católica. Esses dias uma pessoa conhecida minha estava me mostrando e me perguntava para mim: olha, padre, vê se isso está correto. Colocou na parede da casa dela, porque tem 2 filhos, e ali colocou o creio, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória ao Pai, os sacramentos, os mandamentos. Para quê? Para introduzir no coração dos filhos. Porque a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, e aqui, meus irmãos, não estou me referindo somente à Bíblia Sagrada, não. Eu estou também o desenrolar de toda essa palavra de Deus, que é da Sagrada Escritura, que vem a doutrina da igreja, vem os sacramentos, vem as questões dos mandamentos da lei de Deus, tudo isso que forma esse arcabouço de toda a doutrina da igreja, que precisa ser introduzido no nosso coração, porque se chegarmos a esse tempo de proibição, vai ser necessário que nós tenhamos tudo isso guardado no coração. Há poucos dias atrás nós tivemos a graça de ver a vida de Santo Antão. Foi o dia de Santo Antão. E ali diz que Santo Antão, quando ele foi para o deserto, ele teve uma graça muito grande. De tanto ele ler a Sagrada Escritura, ele tinha tudo guardado na memória. E guardando na memória, está no coração também. Vocês estão entendendo que se chegar ao ponto no futuro da palavra de Deus, nós não termos ela em mãos, nós termos ela gravada na nossa mente e no nosso coração. O tempo é agora. Por isso que Jesus, quando estava ali, ele vendo o cansaço dos apóstolos, e ele se retira para um lugar para descansar, Jesus vai e o povo vai atrás. Ele não tinha tempo para nada, e o povo vai para lá e o povo vem para cá, e Jesus tentando se esconder um pouco para estar com os apóstolos, mas quando ele vê o povo está com fome e sede, essa palavra que salva, e ele veio para isso, para indicar o caminho, para mostrar. Aí Jesus, com aquela compaixão grande, e ali ele fala, e o Evangelho termina dizendo que ele começou a anunciar. Por isso eu recomendo, meus irmãos, não percam tempo. Hoje nós ainda estamos podendo ter encontros, retiros. Façam, aproveitem enquanto é tempo, porque os tempos difíceis virão, como Jesus acabou de dizer, como está no livro do profeta Amós. Isso irá acontecer no futuro, talvez ainda bem longo ou bem próximo, ou bem distante ou bem próximo. Mas aí está a necessidade de nós sermos fiéis.
E Jesus teve compaixão daquele povo e começou a anunciar o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.